Boa noite, bem-vindos a mais um programa Nova Vida, patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e hoje estaremos entrevistando o missionário Hélio Joel Mactura, que já trabalhou no Paraguai, em Moçambique, no Haiti. Daqui a pouco vamos conferir essa entrevista. Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso programa Nova Vida, da Igreja Batista Nova Vida, e hoje estamos com o nosso irmão missionário Hélio Joel Mactura. Tudo bem, irmão Hélio? Tudo bem. Tudo em paz? É muito bom tê-lo aqui no nosso programa. E nós gostaríamos de conhecer a sua vida, o seu trabalho, mas gostaria que o irmão contasse um pouco do que foi a sua vida antes de Cristo. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Pode nos contar um pouquinho? Eu vim de uma família grande, família de 10 irmãos. Meu pai bebeu a vida inteira. De ucranianos, né? Isso mesmo? Sim. Meu pai bebeu a vida inteira. E nós fomos criados, jogados na rua. Então, meu pai era marceneiro. E porque ele bebia muito, então ele, de uma certa forma, ele tocava a gente para a rua. Entendi. E o dinheiro que ele ganhava do serviço que ele trabalhava, ele parava no bar e gastava tudo. Então, na verdade, a minha mãe, que foi uma guerreira, ela teve que cuidar de todas as crianças. Nós passamos muita fome, muita dificuldade. Eu era extremamente revoltado. Eu engraxava sapato. E para tentar ajudar a minha família. E eu era muito problemático, totalmente problemático, porque eu não aceitava aquela situação de miséria e de ver meus irmãos vivendo naquela miséria. Foi muita luta, então. Muita luta, mas, ao mesmo tempo, eu entrei no Senai. Entrei no Senai. O irmão tinha quantos anos quando entrou no Senai? 14 anos, 15 anos. Entrei no Senai e aprendi a profissão de torneiro mecânico. Entendi. Mas eu era muito... cabulava a aula, sabe? Quase não estudava. Não sei nem como eu passei até hoje. Porque eu gostava da profissão. Mas das matérias eu fugia. Então, eu como engraxava sapato, né? Eu fumava muito. Então, o que eu ganhava engraxando, eu trocava por cigarro. Então, foi uma fase horrível. E por causa do problema do meu pai, beber muito, eu comecei a beber muito também. Eu comecei a beber muito. Então, eu ia naquelas festas da Igreja Católica lá de Sapopemba, né, das quermesses, e saía carregado para casa, de tanto que eu bebia, porque a gente vivia numa situação de miséria extrema. Mas mesmo assim, eu consegui formar no Senai. E quando eu formei no Senai, eu parei de fumar, parei de beber e comecei a cuidar dos meus irmãos. Porque eu tinha uma profissão de torneiro mecânico. Comecei a trabalhar de torneiro mecânico. Então fez o papel de pai para eles. Aí eu comecei a cuidar dos meus irmãos. Comecei a ajudar meu pai, a minha mãe. Só que isso durou até 21 anos. Porque 21 anos eu ainda tinha muito problema. Né? Porque era muita miséria. Mesmo eu ajudando. Mas, ao mesmo tempo, minha mãe, como uma boa católica, ela sempre rezou para a minha conversão. Sabe? Porque você não ia nem para a Igreja Católica. Eu ia na Igreja Católica por causa da minha mãe. Mas não entendia nada. Mas depois que eu percebi que a minha mãe começou a me chamar para ir naquelas novenas de carnaval e tudo, né, que tinha
quaresma, né? Tudo, Sim, né? sim. Aí eu comecei a ir naquela novena, eu gostei daquele sistema de oração nas casas. E não percebi que aquilo depois ia mexer com a minha vida espiritual, né? Então, a partir dos 21 anos, eu tive esse encontro com Jesus dentro da Igreja Católica. Olha só. Dentro da Igreja Católica, através da Renovação Carismática Católica, eu tive um encontro com Deus, teve a questão do batismo no Espírito Santo, comecei a ler a Bíblia, a mastigar a Bíblia, sabe? Aquilo foi me dando fôlego. Isso com 22, 23 anos. Entendi. Aí foi aquela primeira conversão. Eu fui convertido à palavra de Deus dentro da Igreja Católica. Aprendi a conviver no meio de todas aquelas imagens, no meio de tudo aquilo, mas com aquele coração voltado para Deus. Com sede de Deus. Sede de Deus. Sede pela palavra de Deus. Porque a renovação carismática, ela teve aquela facilidade. Ela trouxe a Bíblia na mão do povo. Que não era um costume da Igreja Não Católica. era um costume. E quando ela trouxe a Bíblia, os dons do Espírito Santo, aquilo foi mexendo comigo. E foi ali que conseguiu encontrar sua cara metade? Foi ali que eu conheci a minha mulher. Porque aí eu entrei no grupo de jovens, e do grupo de jovens eu me tornei líder de jovens, e aí eu fui crescendo na Igreja Católica, fui líder da Renovação Carismática, fui de tudo, até que um dia nós precisávamos dar um passo de decidir para Jesus Cristo e passar pelo batismo e ter um encontro definitivo. Mas isso dentro da Igreja Católica? Dentro da Igreja Católica nós já estávamos incomodados que a gente precisava dar um passo. De batismo. De batismo. Entendi. Mas você chegar nessa conclusão como? Ouvindo a palavra? O que é que estava incomodando seu coração nessa direção? Olha, na verdade, nós tínhamos tanto fogo dentro da Igreja Católica que teve uma hora que os padres não aguentavam mais a gente. Por quê? A gente trabalhava com febem, trabalhava com drogado, porque a sede que a palavra de Deus provocou na gente, a gente tinha vigílias de oração, a gente buscava a Deus. Então a gente tinha que os padres ficavam incomodados, porque a nossa missa era aquela animada, todo mundo vinha, e tudo, e os padres ficavam... Então chegou num ponto que a gente não estava mais... Não estava cabendo. Mas esse trabalho social, então, o irmão estava já empenhado há muito tempo já. Aquilo já nasceu ali. Eu sempre fui uma pessoa... porque por causa da dificuldade que eu tive com a minha família, eu não queria isso para os outros. Entendi. Então estendeu suas mãos. Entendi. Né? Então, aí eu conheci a minha mulher, que tem o mesmo jeito, mesmo dom. Ela é enfermeira, ela é professora, então ela se doa, ela também queria Deus, então nós nos casamos, e quando teve um irmão dentro da Igreja Católica que teve uma profecia sobre nós. Ele falou: olha, eu vejo vocês dois como dois pés de coqueiro ligados pela copa. Como dizendo, vocês são totalmente diferentes um do outro, mas estão ligados no alto. E nós já estamos há mais de 40 anos juntos e tudo. Então, dentro da Igreja Católica surgiu esse relacionamento, surgiu essa paixão por Jesus. E essa paixão por ajudar o próximo. Então foi na FEBEM, que mais? Que mais que vocês faziam? A gente trabalhava em casa de recuperação, de drogado, a gente visitava os asilos, a gente fazia todo o trabalho social que estava na mão, na disposição. O que era que vocês faziam? Vocês levavam... Levava mantimento, internava pessoas, visitava nas casas de recuperação e tudo. Então, a gente já tinha uma paixão por Jesus muito forte. Entendi. Né? Então, e aquilo, quando nós nos casamos, ainda dentro da Igreja Católica, a gente continua ainda trabalhando para a obra de Deus, né? Vocês ficaram com jovens. Isso. Vocês ficaram com jovens e aí davam direções para um trabalho de assistência social. Isso tudo, né? Então, e ao mesmo tempo já estavam estudando a palavra de Deus. Lendo muito a palavra de Deus, né? Então, e outra coisa que mexeu muito comigo foi que a gente começou a fazer estudo bíblico nas casas. Então a gente tinha um roteiro do livro de Mateus. Entendi.
E nós fizemos estudo bíblico em muitas casas, que hoje são igrejas. Que bom, que bênção. E os seus irmãos acompanharam essa caminhada? Depois, vários deles hoje são convertidos e começaram a seguir também. Porque quando a gente começava a fazer estudo bíblico nas casas, formava aqueles tipos de células, sim, aqueles grupos. Os pequenos grupos. Pequenos grupos, né? Então, era uma coisa muito gostosa. Entendi. E, né? Então, e hoje eu falo com alegria. Eu tenho parentes que são pastores, que formaram igrejas e tudo, e falo, ó, tudo começou ali com aquele estudo bíblico. Entendi. Então, uma coisa que sempre me apaixonou foi trabalhar nas casas, sabe? Estar junto com as famílias. Dar assistência às pessoas. Dar assistência, né? E como é que foi essa... Bom, estava na Igreja Católica Carismática. Como é que foi ir para a Igreja Evangélica? E que igreja evangélica vocês foram? Nós, a hora que a gente estava com esse conflito, nós precisávamos... Nós éramos um grupo de mais de 60 jovens. A gente não queria se dividir. Então, nós procuramos apoio da Comunidade da Graça. Eles vieram algumas vezes, dar orientação para nós. E depois, nós procuramos também um pastor que nós conhecemos, um americano lá de Jundiaí. Ele já tinha várias literaturas, né? E ele veio, e nós já falamos, ó, quem for dar apoio para nós não temos como pagar. E ele veio de Jundiaí espontaneamente, começou a ensinar a Bíblia para a gente, começou a reforçar tudo aquilo, né? E a palavra começou a bater. Por quê? Eles têm uma visão, e eles tinham uma escola cristã em Jundiaí. Tá. E com essa escola cristã, começou a dar base para nós. E nós nos motivamos a pensar, podemos ter uma escola cristã para dar uma base para os nossos filhos. Entendi. E nós fizemos uma escola cristã perto de casa. Entendi. Fizemos uma escola legalizada, tudo. E os que não podiam estudar, a gente levava para estudar em Jundiaí todo dia. Mas você estava onde? Em Sapopemba. E levar para Jundiaí? Levávamos para Jundiaí. Então, a minha dentista, minha sobrinha que fez meu implante dentário, formou lá. Meus filhos, todos. Minha mulher deu aula para meus filhos nessa escola cristã. Puxa! Então, nós conseguimos, nós somos idealistas. Porque a gente falou, a gente precisa ter um espaço para os nossos filhos. Puxa vida. E nesse contato, então, com esse pastor lá de Jundiaí, vocês, então, resolveram passar para a igreja evangélica. Isso. A partir daí, então, precisou passar pelo batismo. Uhum. Aí eles vieram, nos batizaram. Entendeu? Todo o grupo. Todo o grupo. E aí formou uma igreja. Ok. Né? E formou a igreja, e a igreja formou a escola, né? E aí começou todo esse trabalho. Nossos filhos começaram a ter estudo, não aquele de Bíblia, escola cristã, ensino normal, mas com ênfase no caráter cristão. No caráter cristão. Então foi uma experiência que hoje eu olho para meus filhos, eu falo, tremendo. Então, nós passamos por essa fase. Foi uma coisa muito gostosa. Minha mulher deu aula. Foi muito bom. Muito bom. Tá bom, nós vamos daqui a pouco continuar a nossa entrevista com o nosso irmão Hélio Joel Mactura. Daqui a pouco, depois do intervalo, estaremos de volta.
Muito bem, estamos de volta ao programa Nova Vida da Igreja Batista Nova Vida. Quero agradecer a audiência, os irmãos e irmãs que estão assistindo o nosso programa hoje, ao vivo. Alexandra Valeriano, Davi Adamussi, Deus abençoe. Solange Pinheiro, Deus abençoe. Sérgio Yamaguchi, meu irmão, um grande abraço. Luciana Zoletti, Júnior, Ana Tomarevski, Moacir Souza Dias, enfim, bastante gente assistindo, viu, irmão? É muito bem famoso, não é? Irmão Hélio, depois então que formou a igreja, tal, o irmão está ali agora no mundo evangélico, na igreja evangélica, como é que surgiu a sua paixão por missões? Eu sei que o irmão foi para o Paraguai, foi para Moçambique, foi para Haiti, não sei quantas vezes. Como é que surgiu esse amor? Então, essa igreja que deu apoio para nós, de Jundiaí, depois de um tempo, a gente acabou voltando para lá. E lá, como eu conheço a palavra e os pastores, né, eu sempre gostei da palavra deles. E nós, por acaso, caímos lá. E foi logo na época do terremoto no Haiti. E na época do terremoto no Haiti, aí eu vi um grupo da igreja de jovens indo para o Haiti, em novembro. Eu olhei aqui e falei, nossa, achei interessante aquilo, né? Aí, só que depois descobri que eles iam em maio também. E quando foi em maio, e o pastor, que já era meu amigo, né, me perguntou se eu sabia fazer telhado. É claro, sou marceneiro, sei fazer telhado. Então a gente precisa de você no Haiti. E eu falei para ele, olha, me desculpe, pastor, não vou poder ir, porque eu estou com o meu ombro rompido aqui, eu tenho que fazer uma cirurgia, e não vai dar. Aí sentamos no culto, e no culto teve aquela famosa oração de cura. Quem está precisando de oração, vem aqui para frente. E foi todo mundo para frente, eu quis orar por todo mundo, e minha mulher do meu lado, que eu falo que ela é o grilo falante, ela é sabe, a minha consciência, ela virou para mim e falou, bem, você não falou pro pastor que você não vai para o Haiti, porque você vai ter que operar do ombro? Então levanta e vai lá para frente para eles orarem para você. Eu, contrariado, fui. E naquele dia, os irmãos lá não me conheciam. Chegou um irmão por trás de mim, colocou as mãos no meu ombro e começou a orar. As duas mãos no meu ombro, por trás. Senti um calor. Aí depois veio uma irmã com duas mãos na minha frente, no meu ombro também, começava por mim. Aí depois veio aquele pastor, amigo meu, um gigantão, né? Chegou, colocou as duas mãos aqui, Senhor Jesus! Fui curado totalmente do meu ombro e fui para o Haiti. Não teve desculpa. Fui para o Haiti porque eu tinha que fazer telhado. E a primeira experiência nós fizemos uma escola gigante lá no Haiti, logo no começo, né? Passamos muita diarreia, muita fome, fomos assaltados, falta de higiene, porque não tinha nada no Haiti. Em quantos vocês foram? Em quantos vocês nós fomos em mais de 20. Puxa. Então, dormimos em barracas, fomos assaltados, muita diarreia, e mesmo assim, nós levantamos uma escola de alvenaria, 180 metros de construções, fizemos 40 bancos de igreja, puxa, e 30 carteiras para 60 alunos, numa viagem de 19 dias. Puxa vida. Entendeu? Então, e eu fazia os telhados da escola. Aí eu descobri o meu chamado, né? Então eu virei o pregador de telhados. Né? Entendeu? Pregador de telhados. Então aquilo mexeu comigo. E depois daquela viagem, nós voltamos 11 vezes para o Haiti. 11 vezes? 11 vezes, 2 vezes por ano. Então nós levantamos muitas igrejas, muitas escolas, né? Temos muitas crianças nas escolas. Tem muitos amigos pastores. Muitos amigos pastores lá, sérios, que cuidam da obra. Fizemos escolas em várias partes do interior do Haiti. Puxa vida. Né? Então, aí criamos um projeto chamado de Haiti Sem Fome. Por quê? Enquanto a gente levantava os telhados, tinha um grupo que ia nos barracos conhecer a realidade das famílias.
e cadastrava aquelas famílias, e hoje nós damos cesta básica para mais de 120 famílias por mês. Puxa vida, que nós alimentamos os pastores, damos ajuda para os pastores. E os pastores lá, eu falo que eu gostaria que todo pastor fizesse estágio no Haiti. Não tem salário, não tem renda, e eles cuidam de 100 igrejas, 200 igrejas, e vão na unha, a pé. Então eu aprendi a admirar aquele povo. Né? E como é que foi a sua ida para a África, para Moçambique? Para Moçambique, aí tinha uma irmã também, que estava com o projeto da Jocum, de fazer uma escolinha em Moçambique. E ela falou, Polaco, que é o meu apelido, né? Você não quer vir fazer as carteiras e as cadeiras aqui na escolinha? Falei, vou, não tem problema, vou. Só que, era em novembro. Só que quando eu voltei do Haiti em junho, eu tive um infarto quase fulminante, né? 95 de veia entupida, depois descobri um câncer maligno, e tirou. Isso depois do Haiti? Depois da volta do Haiti. Já com a viagem marcada para Moçambique em novembro. Puxa. Aí meus filhos, você não vai para Moçambique não. Como é que você vai infartado? E minha mãe, né, como é que você vai infartado? E falei, não, mas tem que ir. E olha, sarei do infarto, fui curado do câncer maligno, Glória né? a Deus. E o médico ainda chegou na frente da minha mulher, que é enfermeira, e falou, deixa esse cara aí para Moçambique, para África, que ele tá zerado. Fui para Moçambique, em 8 dias nós fizemos todas as mesas, as cadeiras, e ensinamos marcenaria para o pessoal local. Olha só. Entendeu? Então, foi uma experiência sensacional. Porque qual é o objetivo? Formar a equipe. E o irmão lá, o missionário, ele falou, ó, com o que você me ensinou e o que você deixou aqui, a próxima escola eu vou fazer. Então, o mais importante é você deixar um legado. Sim, exatamente. Assim como nós deixamos no Haiti. Entendi. No Haiti, a gente está preparando eles para trabalhar. Então, o irmão falou que ficou famoso no Haiti como pregador de telhado, mas em Moçambique o irmão chegou a pregar mesmo. Foi isso? Cheguei a pregar na igreja lá. Isso. Como é que foi a experiência? Olha, não foi fácil não. Eu passei a noite inteira pensando que tipo de palavra que eu ia dar, né? Por quê? Qual a sua preocupação? Preocupação porque é um povo que está passando muita dificuldade. Você não pode chegar lá e dar uma palavra que vai levantar eles hoje e amanhã vai cair tudo de novo. Entendi. Então... De prosperidade. De prosperidade, tudo. Aí eu lembrei da palavra que Jesus falou dos 5 pães e 2 peixinhos. Uhum. Falei, olha, a hora que foi repartido o pão e foi repartido o peixinho, aquilo foi multiplicando, multiplicando, multiplicando. Então, todos nós temos alguma coisa que a gente pode dar, por mínimo que seja, porque na hora que você começa a dar, aquilo se multiplica. Então, a gente tem esse chamado de levar esperança. Muito bem. Trabalha com aquilo que você tem, porque o pouco que você tem, ele pode se tornar muito. E como foi a recepção dos irmãos que assistiram a sua pregação? Foi interessante. Eu falei, nossa, né? Puxa vida, eu fiquei assim meio espantado, mas meu objetivo não era tanto pregar, né? Eu tinha mais que fazer as carteiras. E hoje eu olho aquela escolinha com 60, 120 alunos. Puxa. Olha as mesinhas que eu fiz. Olha as cadeirinhas. Ele sentado lá fala, não, valeu a pena. Valeu a pena. E aí entendi o porquê que Deus cura a gente. Por que ele dá força pra gente. Né? Temos uma missão. Temos uma missão. E agora estou sendo chamado para ir para Moçambique. Agora de novo. De novo. Por quê? Porque tem um pastor que falou, olha, você não quer ensinar marcenaria? Nós estamos com um orfanato lá, mas a miséria é muito grande. Você não quer lá formar uma marcenaria para gerar emprego e renda para eles? Falei, vou, pastor. Nem conheci o pastor, mas falei, vou. Então, eu estou à disposição de Deus, porque eu reconheci a habilidade que ele me deu para trabalhar com madeira e à disposição. Né? Então, e daquilo que eu recebi, eu tenho uma família, tenho filhos,
sabe? Eu tenho tudo que eu preciso na vida, né? Da onde eu vim e aonde eu tô, é Deus. Então, o irmão tem esse dom de mexer com madeira e o nosso Redentor também. Então, né? seguindo os caras pegados, Jesus. Mas o irmão vai para aquela cidade Beira, onde teve aquele ciclone. Isso, que destruiu tudo. Destruiu praticamente toda a cidade. É nessa cidade que o irmão vai estar. E vai para construir, então... Fazer o que for possível para deixar uma profissão para eles. Para produzir renda. Que beleza. Então, eu me sinto assim, recompensado por esse dom, por essa habilidade. Sim. De poder trabalhar e ensinar as pessoas. Agora ensinar as pessoas a trabalhar. Pessoas, né? Então, esse é o meu pastoreio maior. Muito bem. Então, né? Tá vendo? É pastor, tá vendo? Então. Tá fazendo e tá ensinando. Né? Muito bem. Que recadinho o irmão gostaria de dar para quem está nos assistindo? Um recado assim de ânimo, de fé, bem objetivo. Que recado que o irmão gostaria de dar? É que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente deve se dispor a Ele a fazer o que Ele pede. Porque quando vem algum chamado para nós e a gente ignora ou nega, se a gente está perdendo a oportunidade de fazer outras coisas. Porque o que diz a palavra de Deus, se você for fiel no pouco, Ele vai te engrandecendo muito. Então, entregar a vida para Jesus implica em você começar a trabalhar, a se dispor, a olhar o outro, olhar o outro com compaixão, e levantar o outro, e fazer alguma coisa para o outro, e motivá-lo para fazer também. Amém. Eu quero fazer uma oração com você, juntamente com o irmão Hélio, e quero agradecer e desejar a sua audiência. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este programa, rogamos a Ti em nome de Jesus que tudo quanto foi colocado aqui seja unicamente para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Até mais. Amém.